Mas dito e feito, gente, chegou o dia da briga por limpeza. E aí eu só olhei pra Bruna e eu falei, viu? Fica aí limpando as coisas pra ele, você ver. Eu juro pra vocês, subiu meu coração aqui, eu falei, o que tá acontecendo? Eu saí correndo e eu falei, eu acho que é de novo o negócio do banho, depois que eu percebi. E foi a mesma coisa em todos os intercâmbios. Ou eu saio agora, ou a gente vai tratar. E aí galera, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal, eu e Camila. Eu tô adorando fazer vídeo com a Camila porque a gente conversa como se fosse uma fofoca. Tamo numa onda louca de fazer vídeo as duas, né? Tem que aproveitar enquanto a gente tá junto ainda, né, Bruna? Depois de agosto a gente não sabe se a gente vai estar no mesmo país, juntas. Então tamo aproveitando, gente. Até porque tem bastante gente que comenta que gosta de vídeo das duas juntas também. Sim, eu também acho que se eu contasse a história sozinha não ia ornar tanto, sabe? A Camila tem um temperinho pra colocar em todos os vídeos. É a língua de chicote. A língua de chicote. Aí eu já comecei com a sonoplastia do vídeo. Exato, ela faz o som dela. Pra quem não conhece o canal, meu nome é Camila, essa é minha irmã Bruna. E a gente faz vídeos contando sobre as nossas experiências em viagens e intercâmbios. Agora mesmo a gente mora na França. E no ano passado a gente postou vários vlogs sobre o nosso dia a dia. E agora a gente tá contando algumas coisas que aconteceram no ano passado que não foram tão boas assim. Nos vlogs a gente mostrava a nossa rotina assim, mas não tão a fundo, né? Não batia papo com a câmera igual a gente tá fazendo agora. E aí, desde que a gente começou a contar as histórias, a gente falou pras pessoas que ia contar a realidade, né? Então não significa que a nossa experiência tá sendo ruim aqui na França. Muito pelo contrário, se tivesse ruim a gente tava lá no Brasil já, não tem por que a gente ficar em outro país sofrendo, como a gente já falou em vários outros vídeos. Mas algumas coisas aconteceram. Então no último vídeo a Bruna falou sobre xenofobia. A gente contou também sobre a nossa amiga que foi morar com um cara e ela basicamente teve, não, basicamente não, né? Ela teve que fugir da casa porque ela não tava mais se sentindo segura. Então, são coisas que acontecem na vida de quem mora fora. É na vida de todo mundo, gente? Não, isso é meio óbvio de falar, né? São as nossas experiências. E todo vídeo a gente tem que reforçar isso, porque as pessoas vão aparecer nos comentários falando que moram na França há 200 mil anos e não acontece isso, sem entender que a experiência dela pouco nos importa, porque a gente tá falando da nossa. Não que pouco nos importa, né? Vai contar pra quem quer te ouvir. A gente conta a nossa e eles querem falar que é mentira e tal. O engraçado é que nos comentários, muita gente conta as experiências delas falando, cara, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo ou aconteceu pior comigo. Então eu acho que quando essa galera vem nos comentários pra falar que a gente tá mentindo, que a França não é assim, que a Europa não é assim, é porque duas opções. Ou a vida dela realmente é muito perfeita e ela é muito sortuda, ou simplesmente não percebe o que acontece, mas fica invalidando a experiência dos outros. Então, como a Bruna sempre fala, não é uma competição, vive sua vida, a gente vive a nossa, conta aqui no canal e... mais uma vez esse recado, gente. Parece que a gente fica batendo na mesma tecla, mas é porque as pessoas insistem em todo vídeo falar a mesma coisa. E eu acho que essas pessoas esquecem também que se elas estão aqui há 5, 6, 7 anos, elas já passaram por isso, talvez, no começo, né? Tipo, já aconteceu. Tem gente que fala que chegou aqui perfeito, nunca aconteceu nada de ruim. E a gente tá no começo aqui, a gente acabou de chegar, então, obviamente, a gente vai ter mais dificuldades que pessoas que estão aqui há anos e já estão completamente acostumadas. Não, Bruna, mas nos comentários eles falam que não existe. Isso não existe na França. É isso que eu fico mais puta, entendeu? Parece que a gente tá mentindo a nossa experiência. Mas acho elas também... nem lembram também da delas, pode ser. Mas eu acho que a gente também, o que a gente falou esses dias, é que muita gente não quer transparecer que acontecem coisas ruins com eles em outro país, porque não quer falar pra família, não quer falar pros amigos, quer pintar a vida perfeita mesmo de internet. Então acho que é por isso também que muita gente não fala sobre os problemas ou as partes ruins, mas que sim, existe em qualquer vida, não é só na França, não é só no Brasil, é em qualquer vida de qualquer pessoa mesmo. Não, eu fico revoltada, porque não quer transparecer pros amigos e pra família e vem no nosso vídeo falar que a gente tá mentindo. Isso que não fecha na minha cabeça. Mas enfim, pra essas pessoas, é isso que eu falei, tamo nem aí pra você, a gente vai contar nossas experiências sim, a vida é feita disso, né, altos e baixos, e é apenas a realidade. Então a gente vai falar nesse vídeo sobre a nossa experiência na casa do nosso chefe, que todo mundo achou bem bizarro a gente morar lá de novo. Eu falei que depois da época do au pair eu já não ia mais morar com o chefe, mas voltamos e a gente vai contar essa história pra vocês, que na verdade essa experiência também não teve nada demais, né? Foi bem positivo, assim, no geral. Mas aconteceram, sim, algumas coisas ligadas à convivência, talvez. Acho que é mais isso. E a gente vai contar com detalhes pra vocês agora. Exatamente. Convivência é difícil com todo mundo, inclusive eu e Camila. A convivência é difícil porque são duas pessoas diferentes, dois gostos diferentes, tudo diferente. Quando eu tava na Espanha, eu morei com 4 pessoas também. Na verdade, eram 3 pessoas e eu era a quarta, né? Com pessoas de nacionalidades diferentes. E era difícil também. Sempre convivência é difícil. E a gente tem criação igual. Mesmo pai, mesma mãe, mesma família, mas personalidades diferentes. Então, imagina com uma pessoa de outro país. Que tem as manias dela, a criação dela, a cultura dela, tudo dela. Mas eu e a Camila já estamos acostumadíssimas. É a nossa milésima viagem, milésimo intercâmbio. Então, a gente sabe como é. A gente
Na verdade, a gente é bem tolerante com algumas coisas, né? Se não é desrespeito, a gente é muito tolerante. A gente fala, não tem problema, fica tranquila. A gente também não é tão difícil assim de lidar, porque a gente deixa tudo limpo. Essa parte é bem tranquila, né? O problema nessa casa, que era do nosso chefe, era realmente algumas coisas que eu acho que o principal era que era muita gente, né? O primeiro de tudo, pra mim, acho que era muita gente pra lidar. Era uma casa muito grande, né? E a gente vai contar como que surgiu essa ideia de morar lá, até chegar no ponto que a gente decide sair de vez, porque eu falei pra Bruna. E foi a mesma coisa em todos os intercâmbios. Ou eu saio agora, ou a gente vai tratar. Então, eu sempre sei meu limite, gente. O quanto tá valendo a pena pra mim ou não. Pra Bruna também, né? E a gente decidiu que ia sair. Então, vamos pra história. Não sei se todos vocês sabem, mas logo quando eu cheguei em Biarritz, eu comecei a ir pra escola. Foram nas primeiras 3 semanas já. E eu encontrei aquela minha amiga suíça, que é daquela história passada, e ela conseguiu um trabalho numa van na Food Truck, e ela me contou sobre o trabalho. Ela falou que o chefe dela queria outra pessoa, e eu falei, talvez eu queira também pra treinar o francês e pra ver a experiência, afinal eu posso trabalhar com o visto que eu tô, e falei pra ela que eu gostaria de falar com ele, e ela falou, tá bom, vou falar com ele pra ver se ele se interessa. Ela passou meu número pra ele falou comigo por mensagem e marcou uma entrevista. Eu fui pra entrevista, a gente conversou, ele falou, você não fala francês muito bem ainda, mas já que você fala inglês, você fala espanhol, você fala português, então eu tô bem interessado, se você quiser, pode começar em breve. E foi realmente muito rápido, muito fácil a entrevista e consegui o trabalho. Caiu no meu colo, aceitei e comecei a trabalhar. E foi logo nas primeiras semanas mesmo, acho que foi na primeira ou segunda semana que eu consegui já esse trabalho. Sei que não é tão fácil assim, foi realmente, eu acho que uma coisa de sorte, né? De ter conhecido. Oportunidade surgiu. A oportunidade surgiu. Enfim, comecei a trabalhar, adorei porque era uma van vegana, então as comidas eram veganas. Também gostei do ambiente, era pra trabalhar na praia. Comecei realmente a curtir a experiência e falei pra Camila, olha, gostei muito da experiência, ele tá procurando uma terceira pessoa, você se interessa? Porque eu sei que a Camila, ela falou que ela não queria trabalhar quando ela estivesse aqui e que ela ia focar no canal mesmo, né? Pra quem não sabe, isso aqui é o nosso trabalho, gente. Exatamente. Então, quando a gente começa a trabalhar com outras coisas, tira a atenção do canal, o tempo do canal, a dedicação. E aí eu não queria. Mas enfim, as duas estavam no momento lá trabalhando na van. Enquanto a gente tava trabalhando na van, eu tava morando em Bayonne. Eu fiquei 1 mês morando com o Host Family em Biarritz. Depois subiu os preços de tudo por causa da temporada, né, de verão. E aí eu fui pra Bayonne, que era uma cidade do lado. Não é uma cidade tão longe, né, 15 minutos, 20 minutos você tá lá de carro. Mas de ônibus, pra eu trabalhar nessa praia que a gente tava, demorava 1 hora todos os dias pra eu ir e 1 hora pra eu voltar. O ônibus era tranquilo, né, não era tão cheio, bem de boas, mas era o tempo que eu tava dentro do ônibus, 2 horas do meu dia eu podia estar trabalhando, fazendo outras coisas. Então eu tava com esse problema aí de acomodação, de estar numa outra cidade. E a Bruna tava em Host Family nesse tempo, né, ela tava 1 mês lá, e daqui a pouco ela teria que sair, porque você só fica na Host Family enquanto você tá fazendo o curso. Ela pagou 1 mês de curso, e aí ela teria que sair da Host Family. Então a gente tava nesse momento meio sem teto, a gente ia ficar sem teto em algum momento, né. E o meu chefe no começo, ele tava puxando papo, perguntando onde eu tava morando, onde eu morava antes, falando sobre a nossa vida, né. E eu falei pra ele que eu tava em Host Family, que eu tava na escola, contei tudo, e ele falou, e depois o que você vai fazer? E eu falei pra ele que eu e a Camila, a gente ia procurar um apartamento pra morar nós duas, afinal ela tava em Bayonne, que era um pouco mais longe de Biarritz, e eu ia ficar sem teto porque ia acabar o curso. E ele me falou, legal, os meus pais, eles têm uma casa gigante aqui no centro de Biarritz, e eles alugam quartos pra estudantes mesmo. Aliás, eles fazem parte do programa de família da escola de vocês, então se vocês quiserem eu posso falar com eles pra vocês ficarem lá também, alugar um dos quartos que eles têm disponível. O que acontece, gente? Nesse programa de Host Family que as famílias francesas se inscrevem, elas vão até a escola, né? Ou então a escola oferece pra elas e é pra receber estudantes. Então, no meu caso, eu fiquei com uma mulher que ela só queria um estudante por vez e aí eu não tinha janta, por exemplo. Tem famílias que recebem vários estudantes ao mesmo tempo porque eles têm vários quartos e daí tem quarto compartilhado ou não, tem café da manhã, janta. Então, cada família tem uma característica e os estudantes escolhem de acordo com o que eles querem pagar. A família do nosso chefe, eles estavam nesse programa de Host Family, mas eles recebiam também por fora. Então, pra vocês verem que tem família que quer estar no programa pra ter contato com os alunos, ter experiência cultural, tem família que só quer alugar o quarto e ganhar dinheiro, que eu acho que era bem o caso deles, né? Tipo assim, eles tinham vários quartos lá na casa e precisava de gente. Com a escola, tanto a família quanto o aluno tem uma garantia maior, né? Porque aí a escola é intermediária, assim, se der alguma coisa errada, troca de família, enfim. Só que a gente tava indo por fora porque a gente conhecia o nosso chefe. Então era esse o cenário. E ele me falou que tinha um quarto pequeno, se eu quisesse ir sozinha, mas se eu quisesse ir com a Camila, eu tinha um quarto bem grande no 3º andar, que era longe do resto da casa, a gente só ia ter que dividir a cozinha
cozinha, ele falou que era super legal, que eu podia ver se eu quisesse, e que depois, mais tarde, quando eu ficasse sem lugar pra ficar, a gente poderia conversar de novo sobre o quarto. Na verdade, cozinha e banheiro, né? Tipo, Exato. dividir os dois, o mais importante é o banheiro. Nessa época eu não sabia que era só um banheiro. Ele só me falou do quarto, falou maravilhas do quarto, e realmente nosso quarto era muito bom. Eu amei nosso quarto, aliás, eu me sentia muito em casa lá no nosso quarto, no terceiro andar. Era uma casa de família, então pensa que o nosso chefe, ele tava com a namorada, morava o pai, a mãe, os irmãos, aí tinha gente visitando, tinha primo, tinha os amigos, era uma casa bem movimentada mesmo, além dos estudantes que eles alugavam os quartos. Então pensa que teve um momento lá na casa que a gente tava com 15 pessoas dentro da casa. Era uma casa grande mesmo, e quando a gente falou com a mãe dele, que meio que ia organizar tudo sobre o aluguel e tal, ela falou um valor pra gente de 600 euros pelo quarto, então daria 300 pra Bruna, 300 pra mim. Em Baiona eu tava pagando 500 ou 550, então eu sozinha já tava pagando mais, e a Bruna com a Host Family 600 e pouco também, né? 680, alguma coisa assim. Era um Não sei quanto é, mas era o valor já incluído com o curso de francês. Que era bem caro. Então, a gente tava pagando as duas juntas muito mais do que se a gente ficasse nesse quarto aí. O quarto sairia barato pra gente, 300 pra cada uma tava ok. Ainda mais sendo em Biarritz, perto do trabalho, no centro e tal. Então, a gente foi. Realmente, a gente nem viu o quarto antes, a gente não viu a casa, não viu nada. Só fomos. A gente só fez isso, gente, porque a gente conhecia ele, né? Eles eram bem legais, conhecia a família toda, então confiamos, mas a gente tinha um contrato de trabalho com eles, então eu acho que a gente não fez nenhuma doideira, sabe? De simplesmente sair e ir pra casa. Eu também acho que não. Pra mim, sei lá, ele transparecia muita confiança, a mãe dele também, todo mundo. A família toda. Eles têm negócios aqui em Biarritz, então eu sabia que não era uma furada. E se fosse, eu ia pra internet. Tô brincando, mas. Eu ia pra polícia. Eu sabia que não era uma furada. Realmente, pra mim, era certo que era uma casa grande, que ele não ia falar, sabe, coisa que não é porque era eles verdade. são muito gente boa, né? Todos eles, assim, como chefe e tudo. A gente teve convivência com eles antes de decidir que ia morar lá. Aí fomos de Malicuia. Eu fiz minhas malas lá em Baione, a Bruna fez as malas dela em Anglé e a gente volta pra Biarritz, pra parte do trabalho. Então, pelo preço e pela localização, Perfeito. tava ótimo. Chegamos na casa, realmente era uma casa bem grande, 3 andares, né? O nosso chefe, inclusive, morava no primeiro andar, que era meio que o porão, só que não é porão porque não é embaixo da terra. Era o primeiro andar, a casa mesmo era no segundo, e no terceiro tinha os quartos dos estudantes. Tem um vídeo aqui no canal mostrando o nosso quarto e o terceiro andar. Se vocês não assistiram, a gente coloca aqui em cima pra vocês. Acho que é desse lado aqui. Tudo bem tranquilo, a gente gostou do quarto e tava ótimo, né? A gente tava feliz quando a gente se mudou pra lá. Sim, a casa também era muito boa. Tinha uma parte super legal na parte da frente, que tinha mesa, que batia sol. Eu ficava lá o dia inteiro. A gente podia usar a sala, a gente podia usar tudo, E a né? melhor parte, tinha 2 doguinhos tinha lá, o gente. Carlinhos. O Carlos, eu amo o Carlos. Então, tinha 2 cachorros. Eu amei tudo, porque eram era 2 uma casa cachorros. A casa era muito legal, era muito grande. E eles não tinham aquela restrição que tinha na família antes, que você não pode usar nada. Eu não podia usar nada, pelo menos, da sala e tal. Você podia usar o que você quisesse. E eles eram bem tranquilos em questão disso, né? Eles não eram apegados, meu Deus, não encoste no meu sofá, na minha sala, essas coisas. Eles eram bem tranquilos em relação a isso. Mas, como a gente falou, o único problema realmente, o maior problema, eu acho que era a quantidade de pessoas na casa. Com o número de banheiro, que era apenas um. Na verdade, tinham 2 banheiros na casa, o de baixo, que era só do nosso chefe com a namorada dele, com a noiva dele, esposa dele, sei lá o que quiseram. E o resto da casa, gente, era um banheiro só. E aqui na França eles têm normalmente, né, o vaso separado do lugar onde você toma banho. Que era muito bom, na verdade. Que era muito bom, então... Não é que poucas vezes tava congestionado, mas às vezes você só queria fazer xixi e alguém tomando banho não se atrapalhava, assim. Mas acontecia, sim, de querer usar o banheiro, alguém querer usar o banheiro, ou entrar no banheiro por algum motivo e ter alguém tomando banho. Como a Bruna disse, com a gente não tem ladainha, entendeu? Tem alguém no banheiro, eu espero. Às vezes eu ficava meio puta de tipo, pô, eu queria tomar banho, mas tem alguém aqui. Não era puta, sabe? Tipo, vou ter que esperar, que saco. Subia pro meu quarto e esperava. E como a gente fazia isso, você espera que as outras pessoas vão fazer isso, né? Mas não foi bem assim, a gente já vai explicar com mais detalhes. O que a gente queria falar é que realmente era uma família muito grande, gente. O nosso chefe, ele tinha 3 ou 4 irmãos. Acho que no total eram 4. Não sei. Era 3, uma 4 galera, irmãos. gente. Cada um deles tinha uma namorada ou namorado. E alguns deles tinham filhos também. Então imagina, quando ficava todo mundo na casa, que às vezes eles faziam alguns jantares e tal, e sempre convidavam amigos, né? E principalmente na época do verão, todo mundo ia pra casa deles. Teve um dia que eles fizeram, não uma festa, mas foi um get together lá, todo mundo. Eles eram bem vida social ativa. Eles tinham vida social ativa. Então tinha muita gente, às vezes realmente era um barulho considerável. Mas também a gente não se incomodava. É, né? eu e a Camila, a gente não se incomodava mesmo. O problema, acho que realmente era que, como eles eram da família, eles eram o dono da casa. Então, essa questão, como a Camila falou, se tinha alguém no banheiro, a gente esperava, a gente não falava nada. Depois, quando tivesse vazio, a gente ia. Agora eles não queriam esperar.
esperar, eles não iam voltar pro quarto deles. Eles falavam, gente, é minha casa. Na verdade, não sei se eles falavam, mas eles pensavam, eu acho. Né? Então a Bruna não teve problemas com banheiro no geral, graças a Deus, porque a Bruna saía cedo, gente. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo com a irmã mais nova. A Bruna saía cedo pra trabalhar, então ela levantava mais cedo, ela tomava banho, usava o banheiro. Uma paz sola na casa. Agora a Camila, a santa iluminada, gente. Eu passei por 2 situações que eu fiquei bem puta, tipo, na primeira, assim, eu tava tomando banho. Na verdade, eu tinha acabado de tirar a roupa e uma das pessoas da casa, que não interessa quem era uma pessoa da casa, que se sentia dona, né? Porque realmente eles eram todos donos, né? Queria entrar no banheiro pra pegar whatever, sei lá, queria pegar uma toalha, queria pegar alguma coisa. Foi lá e bateu na porta com tudo, peguei, abri a porta meio de toalha, assim, meio com metade da roupa, tentei vestir alguma roupa e falei, o que tá acontecendo? Ah, não, que eu preciso pegar um negócio rapidinho. E entrou, gente, comigo dentro do banheiro. Eu fiquei assim, ó. Meu Deus, ou me fala o que você quer, ou espera 5 minutos. Não, sabe, falta de senso. Eu fiquei bem chocada, pegou e saiu, e eu não gostei, mas eu falei, tudo tranquilo, não foi, Bruno? Eu só falei, é isso. Camila falou, olha, aconteceu isso, mas ela falou, tá bom, né? Deixa. Só aconteceu uma vez, então tudo tranquilo, tá Exato. bom. Só que aí acontece uma segunda vez. Lembrando que direto e reto eu ia lá pro banheiro, via que tinha gente, subia pro meu quarto. Dessa vez eu tava no meio do banho. Tava lá com shampoo na cabeça e tal. E aí, do nada, eu juro pra vocês que uma pessoa socou a porta, mas assim, eu achei que ia derrubar a porta. Eu acho que essa pessoa tava me esperando por 2, 3 minutos e não queria esperar. Então começou a esmurrar a porta num nível que a Bruna tava lá no 3º andar e ela saiu correndo pra ver o que tinha acontecido, né, Bruna? Eu saí correndo e eu falei, eu acho que é de novo o negócio do banho, depois que eu percebi. Gente, eu achei que era um arrastão na casa. Aí eu juro pra falei, vocês. eu acho que de novo é o banho e a Camila vai ficar puta, porque agora é a segunda vez. Assim, só pra contextualizar, do jeito que eu tava tomando meu banho tranquilinha lá, eu quase morri do coração no chuveiro, gente. Nossa, Juro. Não, sério. Eu juro pra vocês, subiu meu coração aqui. Eu falei, o que tá acontecendo? E eu pelada, tipo, querendo ou não, você tá numa situação vulnerável, sabe? E a pessoa ficou gritando lá, eu preciso entrar e não sei o que. Gente, aí eu peguei. Falou, né? Tô atrasado pro trabalho, Começou a gritar, tava atrasado pro trabalho. E eu peguei e falei, eu tô tomando banho. E a pessoa foi lá e bateu na porta de novo. Eu só gritei de volta, eu estou terminando. Tipo assim, dá um segundo. Literalmente eu tava terminando. Mais 2 minutos eu peguei e saí. E a pessoa passa como se nada. Entrou, pegou um negócio e saiu. Não sei o que. E essa pessoa gritou que ia trabalhar e não ia trabalhar porra nenhuma. Ela ficou ainda lá na casa um tempão. E eu olhei pra cara da Bruna e falei, cara, não gostei mais pra nada. Porque pra mim você não invade o espaço da pessoa e grita do jeito que essa pessoa tava gritando comigo. Então eu não gostei nada. Nada. Mas enfim, passou. Outra coisa que incomodava muito a gente é que direto e reto eles desligavam o aquecedor da água. Até esqueci dessa. Não, eu não esqueço dessa, porque eu passava raiva, gente. Eles não tomavam banho, sei lá, toda hora, todo dia. Então eles desligavam o aquecedor. A gente chegava tarde do trabalho. Eu trabalhava até 10 da noite, 11 da noite. Queria tomar banho, a água tava um gelo. Mesmo que fosse no verão, eu ficava puta. E aí demorava 4 horas pra esquentar a água, sei lá o que tanto que eles faziam lá com a água. Então eu quase sempre chegava na casa e tava o banho gelado. Quando eles iam tomar banho, eles já ligavam com antecedência. E aí começou a acontecer muito. Eu pedi pra eles, né, me falarem onde que era o aquecedor da água, que daí quando eu fosse tomar banho eu ligava, já que eles não queriam deixar ligado o tempo todo. E aí começou a desbaratinar, não queria falar pra gente onde era, né, tipo... Não é isso, não, eu vou ligar, pode deixar que eu ligo. E aí eu comecei a ficar pistola, porque era toda vez, todo dia eu chegava lá e a água tava gelada. Eu realmente não tinha muito problema com a água gelada. Porque você acordava cedo. Eu acordava né? cedo, aí já tava meio ligado, não sei se alguém tinha ligado. Mas uma coisa boa é que apesar de ter essa coisa de desligar, que é uma coisa muito comum aqui na França, que as pessoas desligam a água e também desligam o aquecedor pra não gastar muita energia, ou pra poupar, na verdade, na conta, né? Pra eles Pelo não menos pagarem durante o tanto. verão, né? Durante o verão. E também eu acho que era porque tinha muita gente na casa, então a família não queria gastar tanto, né? Pra aquecer a água. Mas uma coisa boa é que toda vez a gente tinha mais ou menos nosso chefe como intermediário, né? Então a gente mandava mensagem pra ele, ou então a gente falava no trabalho, olha, a gente sabe que tá caro, a gente sabe que tem que pagar gás, mas é impossível tomar banho frio às 10 da noite. E ele falou, cara, eu também acho impossível, eu também tava tomando banho frio, eu vou falar com a minha família pra ligar, ou então pra falar pra vocês onde é. Então isso foi uma coisa boa, né? Que a gente, quando tinha algum problema, a gente sempre falava com ele pra tentar resolver o nosso problema, né? E ele era muito compreensível com a gente. Ele falava, não, pode deixar, vou conversar com a minha família, tá tudo certo, não sei o quê. Nosso chefe, gente, ele era tranquilão, surfista da paz, de boa e tal. Então ele ajudou bastante a gente. Porque querendo ou não, cara, a gente tá pagando barato pelo quarto, que não é tão barato
barato assim, né? 600 euros é uma grana. E ele sabia que a gente queria o mínimo, que era a água quente. Eu nunca reclamei do povo lá socando a porta do banheiro. Eu nunca reclamei disso pra ele. Mas a água, a gente sim foi falar, pô, não dá. E aí, o pessoal lá da família, eles vão meio escondendo onde era o aquecedor. Nosso chefe mesmo me ligou e falou, eu liguei pra ele de novo, depois que a gente tinha reclamado. Falei, pô, olha, de novo a água tá gelada, não sei o que. Dele, Camila, eu vou te mostrar onde é. Então foi o meu chefe mesmo que me mostrou onde era, porque o resto da família tava escondendo o aquecedor de mim e da Bruna. Não podia mexer lá no aquecedor, né? Mas o resto da casa eles eram tranquilos. E aí, beleza, gente, foi indo. A gente se incomodou mais quando uns primos vieram, uns amigos, sei lá, vieram, né? Assim, o que eu não gostei foi que comeram meu Danone. Comeram essas coisas dentro da geladeira. o Que a família não comeu, então a gente acha que eram essas pessoas que eles convidavam pra vir pra casa. E era um Danone vegano. E eu não comia nada de ninguém, então não gostei muito, mas também não liguei, não falei pra ninguém. Eu falei, tá bom, come, sabe? É um Danone que custa 3, 4 euros, então também não liguei tanto. Mas era uma coisa que eu ia comer, tá? Sabe quando você vai lá e não tem mais na geladeira? Só que pra vocês verem que é coisas que acontecem nas famílias também. Eu sei que tem bastante gente que reclama, né? Que a família comeu sei lá o que tem que esconder coisa da família. E como eles estavam em família, né? Eles podiam achar que era de alguém da família, nem pensava que era nós, talvez. Então, muitas vezes eu falava pra Camila, eu fiquei brava ou não gostei, mas eu sempre tentava entender o lado deles. Talvez eles achavam que era de outra pessoa, talvez eles iam repor, não repor, esqueceram. Ou seja, não brigamos por causa disso, a gente não reclamou pra ninguém sobre isso, mas que é chato né? Foi um detalhe aí que eu lembro. Exato. Aí beleza, a rotatividade lá dos quartos era bem alta, né? Chegava estudante, ia embora, chegava família, ia embora. Até a avó do nosso chefe ficou lá no quarto em cima com a gente. Não no nosso quarto, né? Mas no quarto do lado. Então passou muita gente mesmo pela casa. E até aí tava tudo tranquilo. Eu e a Bruna acostumadas, mas vocês percebam que a gente não tinha privacidade, né? No nosso quarto sim, a gente tinha. Mas na casa, a gente ia pra cozinhar. Às vezes, tipo, a família toda tava tendo um jantar lá, a gente tinha que passar no meio deles pra ir cozinhar o nosso. Sim. E aí não tinha cadeira pra sentar, não tinha mesa. É óbvio que a gente não ia sentar com eles, porque eles estavam num negócio de família e não foi convidada, né? Ok, eu e a Bruna passavam com o pratinho de comida pra gente comer no nosso quarto. Mas também zero nada problema, demais, não importava. Tudo bem tranquilo. Aí o que aconteceu, gente? Meio que a galera foi embora, né? Os estudantes, foi todo mundo embora. E aí ficou só a família de fato. E começou a pegar esse negócio da limpeza. Então o banheiro sempre sujo, mas também um monte de gente dentro da casa. Aí eles largavam tipo o wetsuit lá, que é um negócio de surfista. Alguém da casa largava lá, e aí você ia tomar banho, tava tudo negócio jogado no chão. E areia. E às vezes... É cabelo, é lixo, é um monte de coisa. E vocês sabem que quando... desculpa, eu te cortei. Mas você sabe que quando tem muita gente na casa... Daí... Você falou lixo agora, eu lembrei do lixo que você que teve que tirar. Eu tive que tirar. Quando é muita gente na casa, parece que ninguém é responsável, sabe? Alguém vai fazer em algum momento. Então, não tinha essa divisão de tarefas entre eles. E eu e a Camila, a gente também não queria se meter, porque esse do lixo, por exemplo, o lixo do banheiro tava lá já fazia tempo. E eu fiquei, será que eu tiro? Será que eu não tiro? Daí meu trabalho, mas também tô morando aqui, então eu fui lá e peguei. Pronto. Aí eu perguntei pra eles onde jogava, porque aqui na França tem lugares específicos pra você jogar o lixo. Então eu perguntei onde perto da casa de vocês que joga o lixo do banheiro. Aí a pessoa me falou... Não, você não tem que fazer isso, a gente da família que tem que fazer, a gente vai tirar o lixo. Eu falei, não tem problema nenhum, eu não me importo de fazer isso, eu posso pegar o lixo, relaxa, só tô perguntando onde é pra colocar o lixo. E essa pessoa me falou, não tem problema não, coloca aí e depois eu peço pra alguém descer com o lixo. Eu falei, tá bom. Mas era isso, eles falaram, é a nossa responsabilidade, mas eles nunca faziam. Então a gente ficava tipo, beleza, quando é que vai tirar esse lixo? Beleza, quando que vai fazer isso? E gente, já tem aquele baque de diferença do que a gente considera higiene no Brasil e em outros lugares, né? Então esse negócio de casa limpinha, cheirosa, que tá um brinco, que tipo a gente tá acostumada, né? E a gente limpa a nossa casa desse jeito, não tinha como a gente fazer lá, porque, como a gente disse, era muita gente, não era o nosso trabalho. Mas a gente tentava ao máximo, né, Bruna? Direto a Bruna tirava o lixo, direto a Bruna ficava lá limpando o vaso sanitário. Como eu fui ao par, eu aprendi muito bem a dividir o que é minha responsabilidade e o que não é. Porque quando você começa a fazer algumas coisas só pra ser boazinha, o povo meio que fala, gente, agora é você, agora tá contigo. Você não pegou pra você? Você pegou a bola, agora é sua. Agora é sua. E eu falei pra Bruna, não faz isso que eles vão achar que é sua obrigação. Não começa a fazer isso. E a Bruna falava, eu não faço por eles, eu faço por mim. Eu tô ficando louca aqui. Pela minha saúde mental, eu vou limpar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu não encostava. Eu prefiro assim. Então eu fazia exatamente isso na casa. Tinha coisa da cozinha que eu limpava, tinha lixo que eu limpava, pegava algumas coisas, por exemplo, deixava o papel jogado na mesa. Eu vou lá, pego, jogo. Então era uma coisa que eu falava, pra mim não custa nada, eu vou lá e pegar e vou fazer, porque me incomoda. Como eu fui ao par, gente, de novo, eu falei pra Bruna, eles vão achar que é você, que você tem que fazer alguma coisa, ninguém vai ser agradecido nem nada. Eu ficava avisando, né?
Não é que eu sou folgada, gente. Eu faço o meu, então eu uso, eu limpo, eu deixo as minhas coisas organizadas, o meu quarto organizado e o resto da bagunça. Desde 2013 eu aprendi isso, que eu morava lá com a belga e com a italiana. Eu simplesmente coloco um bloqueio mental, tipo, não estou vendo essa sujeira. O banheiro tava sujo, eu entrava com o meu chinelo, eu limpava ali as coisas que eu tava usando e aí eu saí e deixava lá do jeito que eu cheguei, entendeu? A Bruna não, por onde ela passava, ela deixava impecável ou perfeito, porque ela fazia por ela. E eu simplesmente ignorava. Falei, eu não vou fazer porque eu já conheço, já fui au pair, enfim. Porque no au pair, se você faz as coisas, a host family acha que é você, entendeu? Então, limpou uma vez pra todo mundo, vamos deixar tudo aí que a au pair vai fazer. Então foi meio por isso, essa nossa discrepância da Bruna fazendo tudo e eu não fazendo essa parte de limpeza. Além da minha saúde mental, às vezes, alguma das coisas também era o que você fazia, por exemplo, cozinha, depois deixa tudo limpo. Essa é uma coisa que a gente faz por convivência, por educação e porque é o mínimo, né? Então isso a gente fazia, obviamente, pra todo mundo entender, que não vão achar que a gente não fazia nada, que a gente deixava Não, tudo a Bruna lá. fazia tudo e mais um pouco. Eu fazia o meu, eu focava no fazia meu. o dela, Mas dito e feito, gente, chegou o dia da briga por limpeza. Que não foi, tipo, a gente, de verdade, era a pessoa mais limpa daquela casa. Era a pessoa, somos uma pessoa só, né? Mas eu e a Bruna, a gente tem um outro tipo de criação até, porque nossa mãe é virginiana, gente. Nossa mãe era doida da limpeza, então... A gente limpava nosso quarto A gente todo. limpava nosso quarto, Eu nunca vi, até a nossa amiga suíça lá, ela pegou a vassoura, Uma acho que vez uma na vez, vida. mas a gente limpava semanalmente, quase 2 vezes por semana o nosso quarto, né? De limpar, mas organizado exato. sempre tava. Sim. E lavava as roupas de cama, a gente lavava as coisas, enfim. Um belo dia, uma pessoa da casa começa a gritar lá de baixo. Depois do rolo do banheiro, depois do rolo de várias coisas que deu, e eu e a Bruna só, tranquilo. Lembra que a gente morava no 3º andar, né? Alguém começa a gritar lá de baixo. E eu olhei pra Bruna e falei, é aqui, gente? O que tá acontecendo? A pessoa sobe, gente, no 3º andar. Camila, Bruna, não sei o que. Aí a gente, o que tá acontecendo, né? Oi, tudo bem? Ah, não, porque eu não vou ficar limpando as coisas pra vocês. E eu com a Bruna na hora, gente, o quê? Como Quase assim? morri. Quase morremos. Eu não vou ficar limpando as coisas pra vocês, tá tudo bagunçado lá embaixo, vocês têm que se virar e não sei o quê. Aí eu, como assim tá tudo bagunçado lá embaixo? E a Bruna tinha acabado de fazer comida, não era? E outra, quando eles faziam a janta pra 1 zilhão de pessoas, a gente não lavava a louça de todo mundo, era óbvio. A gente lavava o nosso, deixava lá e o resto deixava inundar se quisesse lá. E muitas vezes, na verdade, quase todas as vezes, eles não limpavam logo depois, Não né? limpavam, eles Deixavam largavam lá, um é. tempinho considerável até. E a gente, às vezes, até lavava o que tava lá sujo, pegava o que a gente precisava usar e depois lavava de novo, ou então deixava lá a mesma coisa suja, né? Vários momentos a gente foi usar e não tinha um garfo, não tinha um prato, não tinha nada. Aí a gente tinha que lavar a coisa deles pra gente poder usar. E depois lavava o nosso ainda. Eles simplesmente falaram que aquele dia que a cozinha tava uma zona, e fazia dias que a cozinha tava uma zona, que era eu e a Bruna, porque eles tinham ficado o dia todo fora, porque ninguém usou a casa naquele dia. E, cara, tava uma zona a semana toda, né, Bruna? Sim. A gente simplesmente lavava o que a gente ia usar e deixava lá de novo, mas não ia lavar a louça toda, não ia lavar tudo que tava lá. E aí, a pessoa lá da casa falando pra gente, tipo... Não, porque eu não vou ficar limpando, porque vocês têm que ser mais organizadas, porque isso e aquilo. E aí eu só olhei pra Bruna e eu falei, viu? Fica aí limpando as coisas pra eles, pra você ver que em algum momento a acusação chega. E chegou. Aí a gente pistolou, né, Bruna? Aí eu falei, ó, sinceramente, eu cozinho e lavo todos os dias. Eu nunca deixei nada aqui, zero. Tudo que tá aqui, pode ter certeza que não é meu. Se tem alguma coisa aqui suja, não é nosso. Eu e a Camila, a gente lava toda vez quando a gente suja. Só que aí qual que foi a merda? A gente tinha feito feijão nesse dia numa panelinha lá e só a gente comia feijão. E eu lavei as coisas lá, a Bruna tinha cozinhado, eu tinha lavado e eu esqueci a porra da panela de feijão, gente. Mas juro, era uma louça desse tamanho e a panela de feijão desse tamanho. E aí essa pessoa pegou a panela de feijão e falou... Ninguém come feijão aqui em casa. Aí eu, puta que pariu, nosso argumento caiu por terra. Aí eu peguei e falei, nossa, realmente eu esqueci essa panela, vou lavar agora, inclusive. Enquanto eu tava falando com ela, eu tava lavando a panela e aí eu falei pra ela, eu só esqueci dessa panela, foi a única coisa. Isso tudo aqui, a gente não usou, não é nosso. Tipo assim, o que você tá falando? E aí ela falando... Não, porque é sim, ninguém usou, é porque eu limpei as coisas aqui. E aí a Bruna foi lá e começou a dar o show, porque uma coisa que a gente não faz é ficar quieta mais, né? A gente evita reclamar, mas se vem alguém passar por cima da gente, aí pode ter certeza que a gente fala, a Bruna incorporou a escorpiana lá e foi. Mas eu confesso que, como sempre, eu falo num tom só. Tom pleno. Eu não levanto a voz, eu não grito. Então eu cheguei pra ela e falei, olha... Não, é isso que eu ia falar. Pra mim, eu tô falando no tom da pessoa. Começou a gritar e essa pessoa tava, né, toda exaltada, falando coisa, eu tava exaltada também, gente. Falei, não vem falar comigo desse jeito não, que eu também tenho garganta. E a gente não é nada, né? A gente é inquilino aqui. Gente, fala assim... me tratar desse jeito como se eu fosse da família também. Exatamente. Eu falei assim, não somos sua família. Tamo aqui pagando, dá uma relaxada aí. Aí eu falei pra essa pessoa, então, o seguinte, na sua casa...
tem muita gente. Pessoas da sua família. E elas vêm aqui e você nem vê. Então hoje, por exemplo, essa pessoa tal, eu falei dessa pessoa, ela veio aqui, ela cozinhou e eu vi, essa panela que tá aqui é dela. E ela não lavou, foi embora. Porque nem todo mundo morava lá, né? As pessoas às vezes só passavam pra usar a cozinha e vazavam. Então, já deixei isso claro. E outra coisa, por exemplo, aí, gente, fiz assim. A melhor parte, gente. Peguei assim, fiz assim. Pensa numa pia, assim, lotada de coisa, de água, comida e... Nossa, uma nojeira. E eu já tinha visto esse negócio, já tinha me incomodado. Uns 3 dias antes, né? Aí eu falei, esse aqui, por exemplo. Enfiou a mão na pia nojenta. Peguei uma fruta, gente. Era uma maçã mordida, tipo de desenho animado, sabe? Era nojenta, já estava em estado de decomposição. Só tava assim, o meio da maçã nojento. Falei, por exemplo, isso aqui é de hoje? A Bruna devolve, Aí eu peguei gente, outro. lentamente o negócio no lixo lá. Peguei na outro. pia. Isso aqui é de hoje? Era um pedaço de pão? Era um pão nojento, todo molhado. Gente, tava tudo podre lá e a Bruna pegava a mão. Isso aqui é de hoje? Porque esse aqui eu vi faz 3 dias que tá na pia. Pô, desconcertou a pessoa na hora. E eu falei, então, o negócio é o seguinte, isso aqui eu acho nojento, de verdade. Eu não gosto de deixar na pia 3 dias, 4 dias, um negócio em decomposição. Gosto de organizar as coisas, eu deixo tudo organizado. Aliás, eu sempre tento manter muitas coisas organizadas, mesmo quando não é meu. Porque eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar a família, porque eu moro aqui também, então muitas vezes eu sei que não vão pegar, eu vou lá e pego e eu faço. Eu quero deixar muito claro pra você que eu ajudo vocês o tempo todo. E a pessoa olhou pra mim. Não, eu sei que vocês ajudam, mas... Tudo desconcertado. Aí ficou, mudou a história, como a gente sempre fala, quando você responde, a pessoa muda a história. Deu de doido total, né? E a gente falou exatamente isso. Você não faz nada pra gente. A gente que te ajuda. Então, só sobrou essa panela aqui. Me desculpa, realmente eu esqueci. O resto não é nosso. Essa pilha aqui não é nossa. Essa maçã não foi eu que comi. E é isso. Ficou pleno, né, Bruno? Sim, falou mais nada. Acabou, né? A discussão. Na verdade, não foi nenhuma discussão, né? Foi... Parece discussão porque eles chegam e eles falam na sua lata. Tudo que eles querem. E tava exaltado, né? Tava assim, não sei o que, né? É desagradável também. Desagradável, te acusar de um negócio que você não fez, vim gritando lá no 3º andar e falando um negócio que não era verdade. Então, a gente ficou bem puta com esse negócio, mas eu acho que a Bruna ficou mais indignada porque ela ajudava muito, ela limpava muitas coisas e eu só subi falando, eu avisei pra não mexer. Porque, gente, na hora que entre eles lá o negócio ferveu, sobrou pra gente. As duas que são sujas, as duas que deixaram as coisas aqui, a gente que limpa as coisas por elas. Quando a vida, a realidade, era o oposto disso. Eu e a Bruna, a gente vira e mexe, tava lá tentando arrumar um negócio, porque a gente vivia, basicamente, ao nosso ver, num lugar que não era tão limpo. E não era culpa dele, gente, como a gente falou. Muita gente, pouca gente fazendo coisa, entendeu? Acabava sobrando pra um e pra outro. Não era responsabilidade de ninguém. Então era isso. Eu entendo muito a pessoa que falou com a gente, porque realmente ela era uma das pessoas que mais fazia as coisas lá. Mas é isso, era muita gente na casa e... Ao invés dessa pessoa pensar que era alguém da família, ela vai jogar na sua conta. Eu falei, não dá, velho. E ela tentou depois jogar pra Suíça também, né? Essa pessoa. Mas não falou pra Suíça direto. E falou, e também não foi com o mesmo tom. Não foi com o mesmo tom, falou bem pianinho. E aí eu saí e falei pra Suíça, aqui, você deixou a pia lá cheia de coisa dela? Não, eu já falei com ela falou pra mim que ia ver quem que era, então. Tipo assim, ela não chegou acusando, gritando com a Suíça lá do 3º andar. Ela foi lá perguntar se a Suíça tinha cozinhado. Então, né, já vê uma mudança de tratamento aí. Não tá me ensinando nada, gente. Tipo assim, sei não. eles tratavam a gente muito bem no geral, mas... Eu acho que, na verdade, o tom acusativo pra gente foi porque ela já tinha falado com a Suíça falou não, então ela falou, se não é sobrou Suíça, são as duas. Então, eu também acho que foi isso. Ou seja, não estamos falando de xenofobia, não. Com esse eles caso, não era. realmente, eu acho que foi... Não é ninguém da minha família, então foram as duas. Tipo assim, se não foi a Suíça, foi as duas. Não exato. tem a possibilidade de ser alguém da família, sendo que, na verdade, era 100% de chance de ser alguém da família. Só que nesse dia, a gente achou demais. Tipo assim, já tinha sido o problema do banheiro, já tava comendo as coisas da Bruna, a gente já tinha ajudado a limpar, e daí foi acusar, e eu falei pra Bruna, cara, eu preciso do meu espaço. Eu realmente preciso de privacidade, eu preciso da minha louça, eu preciso do meu lugar limpo. Aí na terapia, minha psicóloga tinha falado também que era um fator de estresse pra gente, né, ficar num ambiente que a gente achava que era desorganizado. Então, a casa não era nossa. Isso aí é normal, gente. Você morar na casa dos outros é de praxe, você vai sentir isso, que você tá meio deslocado lá. Você só cuida do seu quarto e olha lá. E quando você tem seu quarto e seu banheiro, é menos pior. Mas lá era um banheiro dividido com muita gente. Então, era diariamente um pequeno estresse toda hora, entendeu? E não era só com a gente também. Tinha questões de convivência com outras pessoas da casa. Por exemplo, a Suíça teve um problema com uma outra estudante lá por conta da máquina de lavar. Exato, brigaram. Exato, brigaram, a Suíça veio contar pra gente que ela ficou com medo até, não sei o quê,
teve foi por uma questão de realmente só de usar a máquina, horário de usar a máquina. As duas tretaram e a gente não tratou com ninguém por causa da máquina de lavar, né? Exato. Então, o que eu quero dizer é, a gente não caça problema em todos os lugares, a gente sabe como é conviver com outras pessoas, a gente sabe como é viver em uma casa que tem várias pessoas. Eu acho que quem mora em república também, inclusive no Brasil, não é uma questão também, eu acho que tanto de nacionalidade. É uma questão realmente de convivência e convivência com muita gente diferente. E esse negócio de quando tem muita gente, ninguém é responsável. Aí vira uma bagunça. Mas nacionalidade pega também. Eu também bem acho. diferente você morar com brasileiro e você morar com pessoas de outros países. Sim, mas eu penso muito, por exemplo, numa república que eu via lá a república vai ter do meu conflito ex-namorado, também, tinha 15 pessoas e ninguém fazia nada também. Deixava tudo sujo. Principalmente quando tem muita gente, vai ter conflito. Mas, pra mim, a cultura acaba sendo uma pitada lá no caos, na confusão. É, exato. Porque também tem forma de falar diferente, É. tem forma de resolver diferente, ou então o conceito de limpeza, o conceito de folgado, o conceito de educação é diferente, então realmente acho que pesa um pouco, mas eu acho que nesse caso dessa casa, não sei se foi tanto de... Não, pra mim sim, Você porque acha a treta que essa pessoa subiu lá no andar, pra ela não foi uma treta aquilo, gente. É, exato. Ela veio, acusou, gritou, xingou, falou um monte, e aí, depois tranquilona. E aí, onde vocês vão? Aí eu comprei assim, ó, gente, você acabou de escorraçar a gente aqui. Então, eu acho que o peso cultural também tem, de tipo, falei tudo que eu penso, agora eu já tô na paz. Sim. Só que, exatamente o que eu falei no começo do vídeo, pra mim deu aí, entendeu? Eu falei, eu realmente preciso do meu espaço, porque a partir daí eu vou acabar brigando, porque uma coisa que eu aprendi nesses intercâmbios, principalmente convivendo com as pessoas, é não ficar quieto. Antes a gente só tomava na cabeça, né, Bruna? Toma na cabeça, toma na cabeça. Agora a gente tava se impondo muito mais. Então eu não queria que chegasse numa treta e eu vi que eu tava indo pra esse caminho. Eu, tá? Não era a pessoa vindo brigar comigo, era eu indo brigar com alguém. Eu tava bem mais tranquila, eu acho, mas também é porque acho que não tive a experiência ao pé. Então eu tenho um limite, assim, maior. Não, é porque você não tava lá na casa onde tava o maior tempo de pessoas lá. É, pode ser também. Eu tava num horário de pico lá na casa, gente. É, a Bruna Camila saía num horário muito bom e voltava num horário muito bom. É, eu tive sorte nessa questão, mas uma coisa que eu queria falar também é que depois dessa conversa que eu tive com essa pessoa, de explicar pra ela que eu ajudava, que eu fazia isso, fazia aquilo, e mostrei que aquela coisa não era minha, ou seja, deixei muito claro que a sujeira não era minha nem da Camila, acho que foi muito bom eu falar, eu me impor naquele momento, porque eu acho que se eu não tivesse falado nada, se eu não quisesse brigar, não quisesse discutir, não quisesse me defender da acusação, mesmo que não fosse verdade, Eles iam deitar e rolar na eles gente. iam deitar e rolar e toda vez eles iam achar que sim, eu era suja. Tipo, se eu falasse, olha, é realmente, tá bom, eu vou limpar aqui pra não brigar, pra não discutir, ia transformar que eu sempre fui a pessoa que deixei as coisas lá. E antigamente a gente fazia muito isso, né? sim. Pra evitar um conflito, a gente falava, ai não, pode deixar que eu arrumo. Deixa, eu não quero treta e tal. Sim. Não, a gente tem que se impor. E aí, quando a gente se impôs, foi maravilhoso, porque depois disso, nunca mais fui acusada de nada. E também a pessoa mesmo se justificava pra mim, olha... Tá sujo ali, mas eu já vou limpar. Calma aí que eu deixei tudo lá jogado. Mas... Daqui a pouco eu vou limpar. daqui a pouco eu vou limpar. Aí o banheiro tava limpo, tinha várias coisas que estavam mais limpas, né? Exato. As pessoas lá da casa começaram a ajudar mais. Acho que eles mesmos tiveram conversa Entre eles. né? É porque o feitiço virou contra o feiticeiro, gente. Quando ela veio acusar a gente jogou várias coisas na cara também, eles falaram, como é que a gente vai reclamar das duas, sendo que elas estão reclamando da gente. Então, no final, acho que eles entraram num consenso. Que alguém ia ajudar mais. tudo certo. Que as pessoas iam ajudar mais, né? A pessoa que tava reclamando mais. Mas sobre a nesse limpeza. dia que aconteceu isso, a gente começou a procurar apartamento, Airbnb e tal. E aí foi como uma luva. Na verdade, eu acho que o universo meio que criou essa situação aí. Pra gente Porque sair. a gente achou esse apartamento que a gente tá hoje. E foi perfeito, né? Na verdade, a gente não ia ficar nesse apartamento, a gente ia ficar num outro apartamento que era bem menor, que era no terceiro andar só de escada. E aqui a gente tá num prédio que tem elevador, que é bem tranquilo, que é maior. E a gente tá pagando o dobro do que a gente pagava lá naquela casa, mas não é só pelo quarto, né? É por um apartamento. Então aqui a gente tem nossa cozinha, nosso tempo. Nosso banheiro, nosso armário. Tudo eu e Bruna, entendeu? E entre a gente também tem coisa de convivência, né? Ontem a gente quebrou o pau por causa de louça. A gente quebrou o pau de luz. Que eu pedi pra você lavar a louça e daí você ficou bravo. Ah, é, porque a Camila falou, eu quero que lave a louça, mas as coisas que ela precisava, não precisava que eu lavasse a louça naquele momento. E por Mas... que eu falei pra ela lavar a louça? Porque eu tinha cozinhado. Então, aí pediu pra lavar, e eu falei, eu não sabia que eu tinha horário pra lavar, mas tá bom, é assim, eu vou lá lavar. Aí não gostou, eu não gostei, a gente lavou e pronto, foi isso. Só que é isso. Somos irmãs, deu bem a hora, a gente tava numa paz. Então, e é isso que eu falo, a gente falou em outros vídeos, não tem vilão, não tem... Exato. Nossa, meu Deus, que caos, que absurdo. Não, a gente tá contando pequenas coisas que incomodaram, mas que não era o fim do mundo. A gente gostou bastante de morar lá, a gente foi embora, né? Eles foram muito queridos, abraçaram a gente. abraçou, falou que foi falou- uma experiência incrível. Exato, falaram que iria
a gente de novo, convidaram a gente de novo pra trabalhar com eles na próxima temporada. Ou seja, foi tudo certo, a Bem de gente boas, é. nunca saiu de lá brigado, a gente não brigou. Simplesmente são discussões de convivência que teria com qualquer pessoa. E como eu falei, não foi só com a gente, teve discussão de Entre outras outras pessoas pessoas também, da casa que não era da família, eram pessoas estudantes e tal. E isso é a coisa mais normal do mundo, mas como a gente fala, quando você tá morando na casa de outra pessoa, quando você tá morando com mais pessoas, obviamente vai ter mais problemas do que quando você tá numa casa que é sua, mas tá alugando, que é só você e uma pessoa que é da sua família, que você resolve fácil. E é muito melhor, porque você faz suas regras, você pode ficar completamente confortável e fazer o que der na sua telha. Agora, obviamente, nessa casa a gente tinha algumas limitações, tanto de privacidade quanto de regra e tal, mas eu e Camila, a gente respeitava tudo e pra gente não foi uma experiência horrível, Não, tanto foi é bem que positivo. perguntaram pra gente, tipo, nossa, o que vocês estão fazendo aí, meu Deus? Simplesmente foi... Gente, essa parte do morar com o chefe, que horrível. Nossa, nosso chefe era tranquilão, tipo, nem não teve via ele problema lá. nenhum. A gente ia pra balada, no outro dia tava trabalhando, ele até perguntava, né? E aí, vocês saíram ontem? Eu vi vocês saindo, não sei o quê. Sim, Tipo, na zoeira, mas muito de boa. Com ele mesmo, a gente teve zero problemas. Ele e a namorada dele, tudo tranquilo. Ele era bem solícito com a gente, dava carona também pra gente ir pro trabalho, né? Quando eu precisei, um dia que teve greve, ele foi me buscar até a estação. O pai dele levou a gente também O pai pra dele estação de levou a trem. gente pra estação no dia que a gente teve que ir pra Alemanha, eu acho. Nem lembro qual viagem que a gente fez, ele levou a gente pra estação. Quando eles a gente... cozinhavam, eles chamavam a gente também, né? Sim. Pra estar lá com eles e tal. Quando a gente foi embora, ele perguntou se a gente queria ajuda com a mala. Ou seja, eles eram pessoas muito boas, muito solícitas. E eu só tenho coisas boas em relação a eles. Não tem nenhuma memória, mágoa. assim, é. Pra mim, foi simplesmente problemas normais de convivência. Eu guardei mágoa do dia que socaram a porta lá, que eu quase morri do Ela coração. quase morreu. Ela ficou Gente, foi um traumatizada. trauma, eu tava pelada lá. Eu falei, pronto, acabou o mundo, eu vou morrer pelado. E não, Sim. deu tudo certo. E eu gosto. Mas é brincadeira. gosto foi, muito da família Foi bem dele. positivo ter morado lá. Na verdade, eu e a Bruna, a gente falou, ele ajudou muita gente, né? Nesse processo aqui de chegada na França. Eu sei que a gente só tem um ano aqui, né? Por causa do visto e tal. Mas eu acho que esse trabalho na van e ter morado com eles ajudou demais. Porque, como eu disse, tava morando longe, a Bruna tava sem teto, depois ia ter que achar um lugar pra morar, porque ela não podia ir pro apartamento de Baiana que eu tava. A gente então, falava francês às vezes com falava eles, francês, eles falavam francês é. com a gente. Eu Foi acho que tudo foi bem super legal, positivo pra mim. Eu gostei bastante. Mas, obviamente, é melhor morar no seu Isso que eu ia espaço. falar. Estamos muito felizes nesse apartamento aqui. Foi um grande de um tem achado. comparação. Eu acho que o timing também foi muito certo, né? Da pessoa que saiu desse apartamento que a gente tá agora. Foi basicamente na mesma semana. Então, tudo acontece do jeito certo, na hora que tem que ser. A gente tem que acreditar que tem alguma força maior olhando por nós e falou, ó, vocês têm que sair daí que tem coisa melhor pra vocês. E esse apartamento que a gente tá agora, gente, é muito bem localizado. É um espaço bom, é um apartamento bonito, clean, né? Eu gosto de tudo aqui. Eu me sinto também. em casa mesmo. Quando agora a gente voltou do Brasil pra cá, eu falei, cheguei em casa e é isso. Sim. E estamos muito felizes aqui. Então, essa é a história, gente. Isso de convivência é bem normal, tá? Não, A gente já e imagina, a gente contou essas histórias que foram nem 10 histórias. Quantas foram? Poucas vezes. falou. Que 10, foram 4, 5 histórias. 4 né? histórias em 2 meses lá, ou seja, nada, literalmente nada. Pra vocês verem que a experiência em geral foi muito Foi positiva. positiva. E Tem a muito mais gente coisa não se arrepende de positiva, nada. né? Exato. O que a gente tá contando só pra vocês saberem convivência. E são as partes engraçadas, né? Exatamente. As partes engraçadas é a Camila quase morrendo banho, eu pegando a maçã lá. Ô, gente, mas é a essa parte cena foi engraçada. impagável. Isso é de hoje? Isso aqui é de hoje, fulano? É? Ah, então tá bom, então. Botava de volta. E agora, isso aqui, esse pão aqui. E eu segurando assim, ó. A Camila assim. Pra não dar risada. E ela pensando, essa é a escorpiana que eu conheço. Pois é, gente, a gente se defendeu. Bom, gente, acho que essa é a série de histórias de coisas ruins que aconteceram na França. Realmente, da xenofobia foi bem ruim. Da menina da Suíça tendo que fugir da casa do homem francês tarado também foi ruim. Isso aqui foi nada. Isso aqui Não foi nada. só pra vocês rirem Uma coisa um que pouco. acontece mesmo, né? Quando vocês forem pra outro país, vocês acham que vocês vão ficar no apartamento só de vocês? Não vão, não. Vocês vão ter que dividir casa com os outros, vão ter que ficar aguentando sujeira alheia, vão ter que ser acusados pela sujeira deles mesmo. Sim. Mas é brincadeira isso aí. É uma questão de convivência que é bem normal. Deixem aí nos comentários se vocês têm histórias parecidas aí com de certeza convivência. tem, A galera né? sempre tá compartilhando uma história boa aí nos comentários. Eu gosto também de comentários no nosso canal. Eu dou muito risada. Tem muita história boa. Acho que a gente não tem mais nada do ano passado pra contar, né? Realmente foi isso. Então, como vocês podem ver, tem uma série de vlogs legais, bons, que a gente postou da nossa experiência agora nesses últimos vídeos. Acho que foram 4 vídeos que a gente falou, né? De situações mais desagradáveis. Tem do nosso amigo francês, que a gente vai contar ainda. Mas acabou a saga de coisas ruins da França. Sim. Então, como as pessoas falam aí, tudo é ruim? Não, não é tudo ruim. Mas a realidade também não é que é tudo bom. Não é tudo perfeito, não é tudo sonho de Nem Alice tudo no País das são Maravilhas. flores.
Então acho que é mais isso, gente. É o nosso lado transparente do intercâmbio pra vocês. Sim. Se vocês não sabem, a gente tem uma playlist diário de intercâmbio, Camila e Bruno em Biarritz, não lembro agora qual que é o nome da playlist, é Camila e Bruno em Biarritz, né? Então, tem vários vlogs que a gente fez. Do nosso dia a dia. A parte boa que vocês não assistem, esses caras que ficam reclamando aí que só tem coisa ruim no canal, que a gente virou e falou a mesma coisa nos outros vídeos, gente. Tem coisa boa, é que o povo não assiste e aí acha que só tem coisa ruim. A gente tá surfando, a gente tá fazendo 1000 coisas legais durante o verão. E tudo flopado esses vídeos, né? Tudo flopadíssimo. Aí agora a gente também vai fazer várias coisas diferentes. Vamos voltar a surfar, vou começar a fazer aula de francês de novo. A Camila também vai fazer outras coisas que eu não sei se ela ainda quer falar ou não. Eu não lembro de falar, mas esse vídeo já tá grande, já. Exatamente. Então é isso, gente. Assistam os próximos vídeos, a gente vai fazer mais vídeos aqui em Biarritz. Ainda tem vários meses a gente aqui. E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mochar BR. É nóis, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Hoje é nosso último dia na casa do nosso chefe. E amanhã, tambor da liberdade toca. A gente vai pra onde? Os humilhados serão exaltados. Sem dividir banheiro com 20 pessoas. Não acredito. Vai ser assim, dobro do preço? Vai. A gente tem que pagar. Mais ou menos. Vai ter que arrumar, né? A gente vai trabalhar um pouco mais. Gente, dá like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Pra engajar. A gente vai trabalhar um pouco mais pra pagar o conforto de viver sozinho. Exato. Entendeu? Então hoje a gente vai despedida, tomar uma brejita, comer uma pizza. E é isso, gente. Vida real novamente na França. Tá, tava vendo onde eu tava, onde tá caminhando. Ai, meu Deus. Let's go, people. To the new house. Who's excited?